Shalom, mulheres, bem-vindas a mais uma aula da nossa série A Arte de Ser Mulher. Hoje é a segunda aula. Na aula passada, nós tratamos sobre o tema O Poder Secreto de Ser Mulher. E na aula de hoje, segunda aula, nós iremos falar sobre o Reino da Mulher, o local que você é única. Você vai descobrir hoje qual é esse reino e como você, como mulher, tem em suas mãos um poder tremendo nesse reino. E eu quero começar contando uma história para vocês. Havia uma criança que os pais dela eram universitários e eles viajavam muito de um canto para o outro e viviam até em um trailer. E uma vez o tio dessa criança chegou para ela e perguntou se ela não lamentava não ter um lar. E ela respondeu muito sabiamente. Ela disse: nós temos um lar, só não temos uma casa para colocá-lo dentro. E essa história, ela fala muito com a gente, porque o conceito de lar e casa é algo diferente. Nós, como mulheres, temos o poder em nossas mãos de formar lares, não só de cuidar de uma casa. Você vai perceber que cuidar de uma casa é diferente de cuidar de uma lar. Eu já quero te revelar que esse reino secreto que nós temos, esse reino da mulher, é o nosso lar. A palavra bait, que é a forma como nós falamos em hebraico, significa lar. Esse termo shalom bait quer dizer paz no lar, é algo muito valorizado por todo o povo judeu e também para todos aqueles que querem ter uma vida em conformidade com a Torá, de promover a shalom no seu lar. Existe uma frase escrita por nossos sábios que diz: a bênção repousa no lar de um homem somente por causa de sua mulher. É no lar, gente, onde a presença do Eterno, ela é sentida, ela é vivida em situações comuns do dia a dia. Nós vivemos no nosso lar as celebrações de festas bíblicas, o recebimento do Shabat, que são momentos muito especiais, que são momentos que nos reunimos em família, mas essa atmosfera que traz a presença de Deus para o nosso lar, ela também está no dia a dia, em situações comuns. No judaísmo, a gente aprende a santificar cada momento da rotina do nosso lar. Eu vou dar um exemplo, desde o momento que acorda. Né? A gente, quando abre os olhos, já recita, nós mulheres, o Modá Ani, dando graças ao Eterno por Ele ter devolvido a nossa alma, ao nosso corpo, pela fidelidade dele que é grande. E depois do Modá Ani, ou do Modá Ani para os homens, imediatamente depois a lavagem das mãos e logo depois o Shaharit, que é a reza da manhã. E nos momentos do dia a dia do nosso lar, nós santificamos o nome do Eterno. Quando a gente faz nossas necessidades, que sai do banheiro, antes das refeições, que a gente abençoa, santifica, recita as brachot, as bênçãos sobre os alimentos. E de extrema importância, agradecer pelos alimentos e também após as refeições. E onde acontece todas essas situações que eu mencionei? É no nosso lar. Por isso que esse reino da mulher, esse reino que o Eterno confiou para nós mulheres estarmos causando, como vocês aprenderam na aula passada, que nós mulheres somos chamadas, está escrito em Salmos, de sustentáculo do lar. E esse lar, onde nós santificamos o nome do Eterno diariamente, é o papel que a mulher tem um lugar de destaque. E eu vou dizer para vocês, muitas pessoas podem achar esse serviço de cuidar de um lar, formar um lar, algo diminuído, ou pode achar
menos importante do que pessoas que estão lá fora realizando um papel profissional no mercado, mas eu posso afirmar que formar um lar exige, sim, estudo, preparação. Formar um lar é uma carreira. Quando você diz que você é dona de casa, quando você diz que você é mãe, esposa, isso também é uma carreira que deve ser desenvolvida. Você não está sendo remunerada com um emprego, mas a sua remuneração, ela vem do próprio Eterno. Porque os frutos de uma mulher que entende a sua importância, que sabe que ela está ali com um propósito divino, ela vai receber todos os salários, os ônus, os bônus do próprio Eterno. Então, é uma carreira. E aquelas que entendem a sua importância, elas se dedicam a estudar. Elas sabem que não são coisas intuitivas, como muitas pessoas acham, que não precisa estudar para ser esposa, não precisa estudar para ser mãe, porque são coisas que você aprende intuitivamente, mas muito pelo contrário. Nós que queremos ter uma vida conforme a Torá, temos que estar constantemente buscando o conhecimento, buscando nos aprofundar em leitura, em instruções de pessoas sábias, pessoas que já passaram por situações. A Torá valoriza muito pessoas que são idosas, valorizarmos os conselhos dos nossos sábios, escutar por eles. Então, é sim uma carreira. Eu posso dar um exemplo do que aconteceu comigo. Depois que eu saí do mercado, sou formada em administração e eu atuei na área cerca de 7, 8 anos, por volta disso. E eu estudava, fazia faculdade, né? E fazia cursos também. Mas quando eu decidi ficar no lar, sair do mercado para cuidar do meu lar, formar o lar, foi no ano de 2019, foi um dos anos que eu mais estudei na minha vida. Isso pode parecer até estranho para algumas pessoas, porque muitos acham que uma mulher que fica em casa não tem ocupação, mas eu posso dizer que eu trabalho muito mais. Quem cuida de um lar sabe disso. E também estudei muito. Fui atrás de estudar com mulheres que tinham experiência no lar, mulheres que já tinham filhos, que na época não tinham filhos, estudar sobre o papel da mãe, e ir atrás de livros, de informações. Então, eu estudei porque eu entendi que era algo muito sério que eu estava ali. Se nós observarmos bem, quando a gente está numa empresa, geralmente a empresa tem vários setores para cuidar de uma empresa. Tem o setor de recursos humanos, tem o setor de compras, financeiro. E no lar, o lar também ele tem os seus setores. A gente, como mulher, é responsável por diversas atividades. Dá uma analisada sobre todas essas atividades que a mulher tem a cumprir. Tem que estar responsável pelas compras, ver o que está precisando ali no estoque da casa, na alimentação da casa, na limpeza, na organização do lar, na atmosfera do lar. Quando você tem filhos, que você tem que estar todos os dias ali investindo na educação, ensinando bons princípios, cuidando da higiene dos filhos, quando são pequenininhos, exigem de nós realmente para tudo. Também cuidar do nosso esposo, cuidar de nós mesmos, né? Ter o nosso tempo com o Eterno. Então, assim, são vários setores que uma mulher, se ela não souber, se ela não entender, de gerenciar uma rotina, de colocar organização, ordem no seu lar, de atribuir essas atividades de forma planejada, de forma pensada, tende a virar um estresse, né? Por quê? Porque você tratou aquilo como uma forma que pode fazer de qualquer jeito, só que esse fazer de qualquer jeito, se você for fazer uma empresa de qualquer jeito, as coisas não funcionam.
Você tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização. Da mesma forma em casa. Então, estar lá é também uma carreira, é algo sério, tratando o nosso lar como algo a ser formado, desenvolvido. Nós iremos até valorizar mais a nossa importância. Todos que estão ao nosso lado irão sentir que nós também damos importância para eles. E eu quero deixar bem claro para vocês que para formar o lar, não necessariamente você deve estar exclusivamente dentro da sua casa. Como eu falei nessa história, esse casal que era itinerante, ele viajava muito, mas mesmo assim a filha deles reconhecia que ela tinha um lar, ela só não tinha uma casa. Mas o conceito de lar, ele vai além da casa. E a mulher, mesmo trabalhando fora, ela pode sim conseguir formar um lar. E mulheres que estão dentro de casa não significa que elas estão formando um lar. Pode ser que uma mulher dentro de sua casa não esteja cumprindo esse papel de ser formadora de um lar. Como uma mulher que trabalha fora, mas entendendo a sua importância de formar um lar, ela consiga conciliar tanto a sua empresa, tanto o trabalho fora que ela desenvolve, como também a formação do seu lar. Então, já querendo quebrar esse conceito de formar um lar, é só estar em casa, não necessariamente. Há mulheres como eu que decidiram ficar no lar e até empreender, buscar formas de empreender, que eu sei que muitas mulheres que me seguem têm esse espírito empreendedor, essa vontade de empreender, de ter algum negócio próprio, né? E eu também tenho esse espírito empreendedor. Gosto de desenvolver novas ideias e foi daí que também surgiu o Shalom Mamãe. Então, não significa que a mulher não pode trabalhar, desenvolver algum trabalho remunerado, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que esteja no coração de vocês a importância da formação do lar. Existe um conceito muito bonito que os nossos sábios falam, que o Eterno criou o mundo porque ele desejava um lar. E por que o Eterno desejava ter esse lar, que é o mundo que nós conhecemos, com pessoas, com diversidade da natureza, tudo isso que ele criou? Porque quando nós vemos o que uma pessoa ela é no lar, ela fica à vontade. A gente tira quando a gente chega em casa, quando a gente está fora, por mais que seja algum canto que a gente até se sinta à vontade, não existe um local no mundo que você se sinta mais à vontade, que você expresse mais realmente o que você é, como no seu lar. A forma até como a gente se veste, como a gente fala, como a gente se expressa, é diferente quando a gente está no nosso lar. Quando a gente está fora, existe aquela, querendo ou não, aquela pressão de a gente se adaptar àquele meio. Mas no lar, a gente se expressa totalmente. E da mesma forma é o Eterno. Ele, nesse lar que ele criou, ele expressa tudo aquilo que ele é. E foi a Torá a expressão do Eterno, da sua vontade, da sua perfeita vontade para a nossa vida. Olha que lindo isso. O Eterno, que é o Eterno, que não tem começo, não tem meio, não tem fim, criou um lar, uma morada para ele. Os Zohar falam que Deus criou o mundo para que nós o conheçamos. Ou seja, o que existe no físico, o que o Eterno criou nesse plano físico, por isso que é tão necessário que a gente tenha símbolos, que a gente tenha algo que seja visível. Por quê? Porque o mundo material, ele reflete a realidade espiritual. Por isso que o Eterno criou esse lar, para que ele viesse a ser conhecido. Todos nós não queremos ter apenas uma casa, apenas uma residência para ir. Nós queremos ter um lar, nós queremos ter um ambiente que a gente chega e se sente acolhido, que a gente se sente amado, que a gente sente paz. Do que adianta você ter paredes, como fala em Provérbios, do que adianta um boi gordo e cevado, se é uma casa repleta de brigas e contendas. Mais vale
uma comida simples do que uma casa com amor. Então, nós precisamos de um lar, não só de uma casa. E na construção desse propósito do eterno, de construir o mundo e torná-lo em uma morada para Deus, a mulher tem um papel primordial para que esse objetivo venha a ser concluído. Está nas nossas mãos, mulheres, fazer desse mundo uma morada para o eterno, porque nós somos o sustentáculo do lar. É pelo esforço de nós mulheres que nós iremos transformar os nossos lares em santuários em miniatura. Nós aprendemos que o Eterno, ele ordenou construir santuários. Foi o Mishkan, o templo, e hoje nós não temos mais o templo. Mas, na vida judaica, a nossa casa, ela representa um santuário para o Eterno. E a mulher, como o sustentáculo do lar, tem um papel fundamental na edificação deste santuário. Como fala em Provérbios 31, a mulher sábia edifica o seu lar. Não está escrito o homem sábio edifica o seu lar. Eu também não estou tirando a importância aqui dos homens na formação de um lar. É o esforço conjunto do casal. Mas a mulher que foi dada essa capacidade de mais elevação, de estar mais à frente da formação do lar. E vocês vão entender isso aqui na continuação dessa aula de forma mais profunda. Na Parashá Terumá, que um versículo está lá em Levítico 25, que eu vou ler aqui, ele fala, Levítico 25, versículo 55 diz: eles me farão um santuário e eu habitarei entre eles. Esse santuário, que ele se refere aqui, fala do tabernáculo, né? Aqui Deus, ele expressou ao povo de Israel que ele desejava fazer um local onde a presença dele, ela descesse e a expressão do Eterno fosse revelada nesse local. Os judeus, eles haveriam de construir esse local para Shekinah do Eterno, a nuvem de glória do Eterno, habitar nesse local. E essa missão que foi dada pelo Eterno está fundamentada em 3 pilares que eu vou apresentar aqui para vocês. O primeiro pilar é em relação à educação. Quando o Eterno foi entregar a sua Torá para Moisés, ele falou: assim dirás à casa de Jacó e aos filhos de Israel. Quando o Eterno fala a casa de Jacó, ele está se referindo a nós mulheres e os filhos de Israel aos homens. Então, a Torá foi entregue primeiro a nós mulheres, porque é a mãe que exerce a maior influência na educação dos filhos, de passar o conhecimento que o Eterno nos confiou. Em primeiro lugar, ele sabia que eram as mulheres que estariam em seus lares, porque naquela época os homens eles estavam muito fora, né? Para adquirir subsistência, o homem ele tem que estar fora, geralmente, na maioria das vezes, a mulher que ficava no lar. Então, ele sabia da importância desses primeiros anos da criança, a formação do seu caráter, da sua personalidade. E para nós mulheres foi entregue essa missão da educação. Esse é o primeiro pilar, a educação. E nós mulheres recebemos uma capacidade maior de educar, por conta da nossa própria capacidade binar, que foi o que eu falei na aula passada, na primeira aula, que é o entendimento. Nós temos uma capacidade maior de sermos mais amorosas, mais cordiais. E a educação, as informações, elas são muito mais aceitas quando elas são passadas com amor, com cordialidade. Nós mulheres, por nossa própria característica natural de maior tendência a sermos mais amorosas, mais cordiais, nós temos a facilidade de lidar melhor com a educação. Nós mulheres temos a capacidade maior de educar a si mesmas,
para que assim a gente consiga educar outros, educar os nossos filhos. Então, a educação foi o primeiro pilar que se fundamenta para que a gente consiga fazer desse mundo uma morada para Deus. O segundo pilar fala sobre a área do trabalho básico para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência, que é o comer, o vestir, as nossas necessidades, que todo ser humano tem, necessidades básicas. E a Guemará, ela indaga uma frase que é: como a mulher ajuda o homem? Ela responde com outra pergunta: se um homem leva trigo para casa, acaso ele o mastiga? Se ele leva linho, acaso o veste? Então ela não dá a luz a seus olhos e o põe de pé? Ou seja, a mulher, ela tem em suas mãos esse dom, essa virtude de pegar materiais brutos e transformar aquilo em algo refinado, de pegar o trigo e a mulher transforma em um delicioso pão, um bolo, né? Pega um tecido, uma linha, as mulheres que têm dom de costurar transformam em lindas roupas. Então, é dessa forma que nós mulheres ajudamos os homens a ser esse agente de transformação de algo que era bruto em algo refinado. A gente tira isso até pela gravidez, que é um fenômeno do eterno maravilhoso, que entra algo que é invisível e que é transformado com todos os órgãos, células, tecidos. É maravilhoso a capacidade de transformação que nós mulheres temos em nossas mãos. E esse é o segundo pilar, que é o pilar da área de trabalho básico. E o terceiro pilar é o tabernáculo, que são hoje os santuários em miniatura que representam os lares, né? O nosso lar. Toda a atmosfera desse tabernáculo é determinada pelos esforços de nós mulheres. Somos consideradas sacerdotisas desse lar. Olha que poder incrível que nós temos em nossa mão, nesse reino que é o lar. Então, finalizando mais essa aula, nós aprendemos que depois da destruição do templo sagrado, nós não temos mais o santuário que o Eterno levantou através de Moshe, mas o nosso lar hoje representa esse santuário. Quão é importante que tornemos esse santuário um ambiente de calor, um ambiente de amor, em que as pessoas que estejam ali morando, estejam visitando, que sejam acolhidas no nosso lar, elas sintam essa atmosfera de Shalom. Nós, como mulheres que temos toda essa influência como sustentáculo do lar, nós temos essa incrível responsabilidade que o Eterno nos confiou e que a gente saiba valorizar tudo isso e agir como mulheres virtuosas que edificam santuários para Deus. E eu quero finalizar com uma frase muito bonita que diz: existe uma declaração judaica que o lar do homem é a sua mulher. É um termo que fala Beito Zu Ishto. O lar de um homem é a sua mulher. Uma mulher, ela não precisa estar dentro do lar. Uma mulher é o próprio lar. Então, que sejamos esses lares cheios de calor, de amor, de afeto, de segurança, de virtudes, que a gente possa passar tudo isso para quem tanto amamos e quem tanto merece esse ambiente de Shalom. Um grande abraço, espero vocês na última aula, terceira aula, que nós iremos falar das 3 mitzvot. Eleve o seu potencial feminino. Espero que vocês estejam gostando do evento Arte de Ser Mulher, que vocês sejam edificadas com todo esse conhecimento que está sendo passado aqui durante esses dias. Um grande abraço e Shalom, Shalom!